Meus amigos, voltamos para a nossa palestra magna, palestra de encerramento. O nosso palestrante agora é o Dr. Serafim Correia. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a importância da Zona Franca de Manaus para a economia do Brasil. O Dr. Serafim Correia ele é economista, advogado, foi vereador 2 vezes no município de Manaus, foi deputado estadual 2 vezes também, é ex-prefeito de Manaus também, é auditor da Receita Federal aposentado e ex-conselheiro do CARF. Dr. Serafim Correia, seja muito bem-vindo, é uma satisfação imensa em tê-lo aqui no nosso segundo webinar e faça sua apresentação, boa apresentação e suas considerações iniciais. Pois não, eu inicialmente quero agradecer o convite e dizer que pretendo dar aqui uma contribuição sobre a visão histórica. Nós esquecemos, nós, operadores de direito, esquecemos muito das questões históricas, políticas, conjunturais e ambientais de quando aconteceram os fatos. Mas temos que não esquecer aquela lição dos antigos que dizem o seguinte: fato, valor e norma. Você tem que ter o fato político, o fato histórico, o fato social. Esse fato tem que ter valor. E, além disso, tem que ter a norma. Você vai tirar o fato da vida real, que tem valor, e transformá-lo em norma. Isso aconteceu também na Zona Franca de Manaus. E eu quero, não sei se eu posso já iniciar a palestra. Pode sim, doutor. Pronto, então temos aí a tela, que eu creio que já esteja disponível, as razões históricas da criação da Zona Franca de Manaus. Aí nós vamos lá no final do século XIX, início do século XX, que foi o apogeu da borracha. A borracha foi tudo para o Brasil. Foi com as cambiais da borracha que São Paulo comprou o seu parque fabril no início do século XX. Não foi com outro dinheiro, foi com o nosso dinheiro da borracha. Então, aquela era a época do apogeu. Nós ficamos com o Teatro Amazonas e São Paulo ficou com o Parque Fabril. Mas aí veio a queda da borracha. Por que a borracha quebrou? Ela quebrou por conta da biopirataria. Os ingleses levaram sementes de seringueira do Pará para a Malásia. Lá melhoraram geneticamente, plantaram em linha, dentro da lógica do Henry Ford, e o seringueiro malasiano colhia de bicicleta, quer dizer, sem ter as adversidades que tinha o nosso seringueiro no meio da floresta, sujeito a doenças, sujeito a ser surpreendido por animais silvestres, enfim, por todas as adversidades. Claro que lá a produtividade de um seringueiro era muito maior do que a nossa, e o preço lá ficou melhor do que o nosso aqui. Resultado, o mundo que comprava a borracha da gente deixou de comprar e houve a quebra da borracha. Aí eu entreguei a coordenação do evento, o discurso do saudoso Álvaro Maia, que foi deputado estadual. Desculpem, eu vou tomar uma água. Foi deputado estadual, foi deputado federal, senador da República e governador do Estado, governou o Estado durante 15 anos. Mas em 1923, quando o Amazonas fazia 100 anos de ter concordado em fazer parte do Brasil, porque nós pertencíamos a um outro Estado colonial português, que era o Grão-Pará e Rio Negro. Nós éramos o Rio Negro. Mas só em 9 de novembro de 1923 é que nós aderimos à independência. Um século depois, nós tínhamos muitas queixas
pela maneira como o Brasil nos tratava. E Canção de Fé e Esperança, que é o discurso de Álvaro Maia, que vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, é algo que os mais jovens merecem ler. Eu entreguei na íntegra a publicação da época, que foi retirada da biblioteca do professor Mário Piranga Monteiro. Os mais jovens devem ler porque é uma maravilha. É impressionante como é que um jovem de 30 anos teve a capacidade de escrever aquilo que ele escreveu e que discursou no Teatro Amazonas. Muito bem, nós entramos no pior dos mundos, uma verdadeira tragédia a quebra da borracha para a gente. Mas aí veio uma tragédia para o mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invadiu a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, os americanos decidem, em 1941, irem à guerra, mas eles tinham uma dificuldade. Eles não tinham uma coisa que era fundamental para eles, que era exatamente a borracha. Aí foi assinado o Acordo de Washington. Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, e Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano. Esse Acordo de Washington, os acordos, porque foi mais do que um, eles tinham um objetivo. Pelo acordo, os Estados Unidos fizeram um empréstimo de 100 milhões de dólares ao Brasil e adquiriram 200 milhões de dólares em material bélico. Isso foi decisivo para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce. Vejam que esses investimentos foram em Minas e no Rio de Janeiro. Mas o que eles queriam em troca? O que eles queriam em troca era a borracha. E quem tinha a borracha éramos nós. Aí eles criaram o Banco da Borracha, que era um banco através do qual os americanos financiavam aqueles que produziam borracha. E recrutaram 55 mil nordestinos a partir do Ceará. E esses 55 mil nordestinos foram enviados para a Amazônia para trabalhar nos seringais. Dos 55, 35 mil morreram picados pelo mosquito da malária. Eles não resistiram à malária. E 20 mil sobreviveram. Só em 1988, que a importância dos soldados da borracha foi reconhecida através de uma emenda na Constituinte da então deputada Bete Azizi, que deu 2 salários mínimos de pensão àqueles que tinham ido para a guerra da borracha, que era entrar na selva, enfrentar o mosquito da malária e fornecer a matéria-prima estratégica como pensão, como uma contrapartida pela vida daqueles que perderam e pela velhice daqueles que sobreviveram. Quando terminou a Segunda Guerra, isso é 1945, houve uma nova quebra da borracha, porque com o fim da guerra termina o interesse americano em financiar o comércio da borracha. A Amazônia entra em nova crise. O êxodo do interior para Manaus e Belém fica intenso. E só para vocês terem uma ideia, em 1954, tentem imaginar isso, o funcionalismo público do Amazonas ficou 9 meses sem receber. Imagine, se hoje atrasar 9 dias, vai ser uma devassa, um desastre. Imaginem atrasar 9 meses. E em 1958, Manaus ficou sem energia elétrica. Não foi um dia nem um mês, não, foi um ano, 2 anos. E só volta a ter energia elétrica em 1960. Muito bem, nessa altura, 1960, o Herman Kahn, que era um ideólogo da CIA, do Serviço de Inteligência Americano, o mundo vivia a Guerra Fria e ele teve a ideia de propor os Grandes Lagos. O que seriam os Grandes Lagos? Era uma ligação do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, através de barragens lá na saída, lá em Belém, de tal forma que essa água represada inundasse toda a calha central do Rio Solimões
até o encontro das águas e, a partir daí, do Amazonas até Belém. Com isso, com esse grande lago, eles teriam uma saída, teriam uma alternativa fora do Canal do Panamá. Resultado disso foi que, na Amazônia, surgiram vozes, obviamente, contrárias. Né? Ninguém quer uma intervenção estrangeira, internacional, para fazer isso. E uma das vozes que se levantou foi o professor Arthur César Ferreira Reis. Ele é autor do livro Amazônia e a Cobiça Internacional. Ele era superintendente da Espévia, em Belém. Coincidentemente, o general Castelo Branco era comandante militar da Amazônia também em Belém. Em 64, implantado o regime militar, com a queda de João Goulart, através de um golpe de Estado, Castelo Branco, que era general comandante da Amazônia, vira presidente da República. E aí busca o professor Arthur Reis para ser governador do Amazonas, ambos pela via indireta. Muito bem. Aí tinha os americanos pressionando com o projeto dos Grandes Lagos. E nós aqui dizendo que não queríamos os Grandes Lagos. Aí, no Brasil, nós tínhamos duas tendências. Uma, que a Amazônia teria que ser ocupada para evitar os Grandes Lagos com a pata do boi. E a outra, que a Amazônia tinha que ser ocupada com a presença do homem. E aí nós temos uma foto de um momento em que o então presidente Castelo Branco vem a Manaus e recebe o reitor Juari Marinho, o diretor da Faculdade de Direito, Abdul Sael de Sá Peixoto, e o professor Samuel Benchimol, que é o único que está vivo, que era diretor da Faculdade de Economia. Muito bem, o que eles defendiam? Era a implantação da Universidade do Amazonas. Eram recursos para que pudesse fazer surgir, no meio da selva amazônica, uma universidade. Que nós que fomos o primeiro estado a ter uma universidade, tínhamos perdido o protagonismo porque ela desapareceu com a quebra da borracha, quebrou também a universidade. Sobrou apenas a Faculdade de Direito e depois foram criadas duas faculdades estaduais, que foi a de Economia e a de Filosofia. Muito bem. Venceu a tese de que era a presença do homem. E nada melhor da presença do homem do que ter uma universidade no meio da selva. Naquela altura, os jovens de classe média alta ou os filhos daqueles mais abastados iam estudar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Itajubá, mas não ficavam aqui. E aí foi refundada a Universidade do Amazonas, através de um projeto de lei que já estava aprovado e sancionado, de autoria do deputado Arthur Vigílio Filho, pai do outrora prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Muito bem. Essa recriação ocorre em 17 de janeiro de 1965. E eu tenho aqui a foto da refundação. Aqui está o professor Lindoso, aqui está o primeiro reitor Adécio de Menezes, o professor Arthur Reis, desembargador André Araújo, Arnaldo Rosas, que era o secretário, Dom João de Souza Lima, professor Saúl Benchimol, aqui é o presidente da Assembleia, Francisco Cavalcante de Oliveira, pai do Alcebiades Cavalcante de Oliveira, desembargador Mário Versosa, Danilo Areosa, que depois foi governador também, aqui o Cônego Walter, e aqui o primeiro da ponta é o professor José Lindoso, que mais tarde foi governador. Essa foto foi cedida pela professora Etelvina Garcia. Muito bem. Em 1965, quando a universidade é refundada, a economia do Amazonas continuava baseada no extrativismo, que funcionava assim. O governo federal, aí não mais o governo americano, repassava recursos para o Banco de Crédito da Amazônia. Este financiava aviadores, seringalistas e regatões, que despachavam suas embarcações para subir os rios atendendo os seringais.
e, na volta, recebiam pagamento em borracha. Em Manaus, no retorno das embarcações, os empréstimos que o banco tinha feito aos aviadores, seringalhistas e regatões eram pagos em borracha e não em dinheiro. E o banco é quem vendia borracha para as indústrias. O ministro do Planejamento, Roberto Campos, ao tomar conhecimento de como funcionava a relação banco-cliente, escandalizou-se. Ele é o avô do atual presidente do Banco Central. E ele exclamou o seguinte: isso é escambo, ou seja, não entra moeda, eu troco mercadoria por mercadoria. O governo federal decidiu, então, que o Banco de Crédito da Amazônia tinha que receber em dinheiro e não em produto. Os seringalistas tinham que ir atrás dos compradores, que eram os industriais. Isso desmontou o extrativismo, que o seringalista não conhecia o industrial de São Paulo que comprava a borracha do banco. Bem, isso levou a uma crise muito grande. Em 1966, os pleitos das entidades empresariais eram uma moratória das dívidas com o Banco de Crédito da Amazônia, que eles tinham borracha, mas não sabiam como é que vendia, eles não tinham o freguês da ponta. Eles estavam acostumados a entregar para o banco e quitar a sua dívida. E a segunda grande reivindicação era o banco voltar a aceitar a borracha como forma de pagamento de dívidas. Muito bem, o que acontece? O Roberto Campos disse não a essa possibilidade, mas a consequência da quebra do extrativismo foi o êxodo dos seringueiros para as capitais da Amazônia, Manaus e Belém, principalmente. Isso provocou o esvaziamento do interior e o crescimento desordenado de Belém e Manaus. As lideranças locais, políticas, empresariais, atribuíam a mudança do funcionamento do Banco de Crédito da Amazônia como sendo a causa dos dois problemas e intensificar a cobrança ao governo federal. Mas aí o presidente Castelo Branco chamou o Roberto Campos e disse o seguinte: olha, a Amazônia já estava ruim e agora ficou pior, porque você desmontou a forma de... E eu quero uma solução para a Amazônia. Nós não podemos perder a Amazônia. Olha que os americanos querem fazer o projeto dos Grandes Lagos e nós estamos aqui defendendo a soberania nacional. E aí surge a Operação Amazônia. Vou falar para vocês o que foi isso. A Operação Amazônia foi uma reunião do presidente da República com ministros, governadores da região, militares, empresários e intelectuais. Qual foi o objetivo? Discutir uma proposta de desenvolvimento para a região, navegando de Manaus a Belém no navio Rosa da Fonseca. Nasce uma série de propostas denominada de Operação Amazônia. Castelo Branco trouxe os ministros, veio para Manaus, entrou no navio, os governadores do Pará, da região, vieram, o governador do Amazonas entrou, os empresários do Pará vieram, os do Amazonas entraram aqui, militares da região, intelectuais, e foram descendo o rio, vendo a miséria do nosso povo, vendo o abandono, vendo o isolamento da região. Então, aqui está o navio Rosa da Fonseca, e aqui o trajeto que saiu de Manaus, foi passando por Itacoatiara, Parintins, Santarém, e chegou até Belém. Foi isso que aconteceu. E aí, depois disso, os técnicos do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, foram redigindo projetos que foram saindo. Surgiram várias propostas, entre elas as propostas de estradas da Amazônia. Seria uma forma de você ter, e a Transamazônica era levar os homens sem terra do Nordeste para as terras sem homem da Amazônia, exatamente para ter a presença do homem e não a presença do gado na Amazônia. A reestruturação da SPEVIA, que era a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, surgindo em seu lugar a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A reformulação do Banco de Crédito da Amazônia, surgindo BASA com mais recursos. Muito bem, mas aí o que é que se viu? É que isso aí atendia a Amazônia Oriental.
o Pará, mais principalmente, e o Amapá. No primeiro momento, nada para a Amazônia Ocidental, que no caso éramos nós, Amazônia, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Muito bem. Aí, a Universidade do Amazonas, naquela altura, ela estava iniciando, ela era uma universidade novíssima, tinha 2 anos que havia sido implantada, mas ela era pujante. Era uma universidade bem ativa, muito mais do que são hoje as nossas universidades públicas. E a universidade fez um seminário com alunos e professores, reivindicando a atenção do governo federal para que a Amazônia Ocidental tivesse atenção, já que depois de toda aquela parafernália da Operação Amazônia, inclusive com a participação de empresários, porque os empresários também se movimentavam. Então, eles cobravam do governo federal o seguinte: sim, vocês deram isso para a Amazônia Oriental e para a Amazônia Ocidental nada. Então, qual era a reivindicação? Criar a SUDAMOC, Superintendência da Amazônia Ocidental, que seria rachar a Sudã no meio. A Sudã ficaria com Pará e Amapá, e a SUDAMOC ficaria aqui. O governo federal não disse nem que sim, nem que não, e no último dia do governo do então presidente Castelo Branco, ele assinou o Decreto-Lei 288, cujo artigo 1º diz: a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento em face dos fatores locais e da grande distância que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Muito bem, então aí surge a Zona Franca, que tinha qual objetivo? O objetivo de criar uma área de livre comércio para criar um centro industrial, comercial e agropecuário no meio da Amazônia, ou seja, fortalecer a presença do homem. E esse é o contexto geopolítico da criação da Zona Franca. Muito bem, muita gente não sabe quais são os limites da Zona Franca de Manaus. Aqui é Manaus, ó. Manaus é isso aqui. A área urbana de Manaus é isso aqui. No entanto, ela vem para cá, vem por aqui, assim. Esse é o município de Manaus. Agora, essa é a estrada que vai para Presidente Figueiredo. Aqui é Rio Preto da Eva. Aqui já é Itacoatiara. Então, na verdade, a Zona Franca de Manaus está em Manaus, está em Rio Preto da Eva e está também em Itacoatiara. E vejam que só tem empreendimentos industriais em Manaus. Por quê? Porque aqui tem energia, aqui tem banco, aqui tem uma infraestrutura. Rio Preto da Eva levou quantas empresas para lá? Nenhuma. Só empresas pequenas que já eram de lá mesmo. E vejo a imensidão do verde que a Zona Franca tem aqui. Aqui é o SIGS, isso aqui é o SIGS, essa área verdinha aqui é o Centro Integrado de Guerra na Selva, o SIGS. Aqui é onde são feitos os exercícios de formação dos guerreiros da selva. Muito bem, então vamos ao final, que foi a pergunta que me colocaram. Por que a Zona Franca de Manaus é importante para o Brasil? Por muitas razões, mas eu quero que cada um que está assistindo pense nestas duas situações. Se nós não tivéssemos a Zona Franca, nós teríamos avançado sobre a floresta. Isso seria um desastre ecológico. Isso traria problemas os mais variados. E a segunda questão é a garantia da Amazônia brasileira, que se não tivesse criado esse polo em Manaus, a Amazônia estaria mais despovoada e assim ela seria mais fácil de ser alvo da cobiça internacional. E aqui tem uma foto que é emblemática.
Vejam aqui, isso aqui é o Amazonas, ó. Isso aqui é o Amazonas. Aqui já é Roraima. Aqui é o Amapá, aqui é o Pará. Vejam como está o Pará. Aqui ao longo da calha da Belém-Brasília, tudo isso aqui foi dizimado. Aqui é aqui é o norte do Mato Grosso. Aqui nós temos 2 pontos no sul do Amazonas, aqui é Apuí e aqui é Santo Antônio do Matupi, que começam a fugir do controle, porque lá tem 400 mil cabeças de gado. Quer dizer, aqui está prevalecendo a pata do boi e não a presença do homem. Manaus está aqui. Manaus está aqui. Então, isso mostra, primeiro, nós preservamos a floresta em pé com a Zona Franca, porque isso gerou recursos, gerou impostos, manteve a máquina pública em pé, gerou toda uma situação. E a garantia da Amazônia brasileira, porque com a presença do homem ao longo da calha do rio, com a presença em Manaus, isso gerou um ponto de referência, gerou uma massa crítica, gerou uma inserção do Amazonas como nunca teve na Federação Brasileira. Então, dito isto, caros amigos, eu dou a minha contribuição de que a importância da Zona Franca de Manaus para o Brasil é esta, é uma questão de geopolítica, e, lamentavelmente, hoje esse conceito foi perdido inclusive pela Presidência da República, que não percebe exatamente o quanto é importante manter a floresta em pé e o quanto é importante você manter a presença do homem na Amazônia brasileira, para que nós não sejamos uma presa fácil para a cobiça internacional, como dizia Arthur César Ferreira Reis, lá nos anos 60. Então, caros amigos, muito obrigado. Desculpem aí que a minha garganta, hoje eu falei muito na Assembleia, eu estou com a garganta um pouco prejudicada, mas eu fico à disposição para nós conversarmos um pouco sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Serafim, uma satisfação ouvir sua palestra. Quero até aproveitar aqui uma das suas falas, né? Fato, valor e norma. Nós temos que ter isso para a nossa vida, né? Ter um fato onde nós podemos estar ali agregando um valor e fazendo desse valor que a norma se adeque a esse valor. Então, muito obrigado pela sua palestra. Quero passar agora a palavra para o nosso coordenador, doutor Anderson, para fazer as suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite para o nosso querido Serafim Correia, que já é uma instituição desse nosso Amazonas de Manaus, uma pessoa que é referência em Zona Franca e conseguiu nos brindar uma vez mais muita informação de qualidade sobre tributação aqui na nossa região. Estamos chegando no final desse segundo webinar da Advocacia Tributária. Minha participação aqui é singela somente a agradecer a todos os que participaram, todos os palestrantes, os nossos queridos amigos da Comissão de Direito Tributário. Faço isso na pessoa da presidente, doutora Ragélia, e também a doutora Mônica Lucena. Agradecendo na pessoa do nosso palestrante, o último, que encerrou com chave de ouro aqui o nosso segundo webinar, doutor Serafim Correia. Muito obrigado a todos que atenderam os convites, que estiveram aqui, e, inevitavelmente, também agradecer a você que está nos acompanhando desde ontem, né? A métrica que nós sempre utilizamos aqui nos nossos eventos online é quantos ainda estão plugadinhos e ligados durante todo o transcorrer das palestras. É importante e ficamos muito satisfeitos em ver que todos estão acompanhando e muitos colegas ficam aqui até o último momento procurando cada vez mais se aprimorar, ter informações de qualidade e também celebrar esta data, né, que foi agora recentemente o Dia do Advogado e da Advogada Tributarista, que, diga-se de passagem, quero crer que também já foi mencionado, homenagem feita aí pelo nosso querido Serafim Correia, que colocou no calendário da nossa municipalidade esta referência. Agradecendo a todos, deixando aqui os nossos parabéns à organização e também a informação que esse é mais um
dos nossos eventos, que fica gravado no YouTube da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, que você pode posteriormente procurar e assistir, tirar suas dúvidas e, quem sabe, entrar em contato conosco para mais outras atividades. Muito obrigado, devolvo a palavra ao Dr. Kleber Oliveira, agradecendo ao nosso querido Alexandre Chicre também, que está aí na técnica, fazendo todos os lançamentos e deixando que os slides apareçam, que a gente consiga ter melhor transmissão nas nossas palestras. Muito obrigado, em nome da OAB Amazonas, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, doutor Anderson. Pode falar, doutor Serafim. Pois não, doutor Serafim. Eu é que agradeço a OAB como um todo e cumprimento na pessoa da doutora Ragélia e do doutor Anderson. E envio daqui o meu abraço, os meus cumprimentos à nossa presidente Grace Benayon, filha do meu querido amigo Wilson Benayon, que foi vereador junto comigo em 1988. Ele não gosta que eu relembre isso, que aí fica fácil descobrir a nossa idade, né? Mas nós somos da Constituição do passado. Uma amizade que foi recepcionada pela Constituição de 88, mestre Serafim. Exatamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a nós mais uma vez. Boa noite.